Então, muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar por agradecer o honroso convite em nome da Misericórdia de Vila Nova de Gaia ao Centro de Estudos de História Religiosa da Unidade de Investigação da Universidade Católica Portuguesa e em particular ao professor Nuno Estevão, coordenador desta rede de arquivos de instituições religiosas, para fazer uma intervenção centrada nos desafios e preservação digital do arquivo e centro de documentação da Misericórdia de Gaia. Felicito ainda a organização por este quinto encontro, com o tema principal Arquivos e Desafio Digital, cumprimentando também os oradores aqui presentes, o moderador da mesa e também a audiência e quem está a assistir via stream. Sem mais delongas, a minha comunicação pretende abordar, ainda que de forma muito breve, os desafios da preservação digital, tendo como estudo caso o Arquivo e Centro de Documentação da Misericórdia de Gaia. Esta apresentação está organizada em 7 momentos. Inicia-se com um breve enquadramento histórico da Misericórdia de Gaia, depois apresenta-se uma breve cronologia histórica do arquivo, os seus objetivos, as suas dinâmicas de conservação, o seu plano de classificação, preservação e passaremos aos desafios e, por último, à plataforma de gestão documental que ainda está em fase de implementação. Quanto ao breve enquadramento histórico da Misericórdia de Gaia, a ideia de fundar esta Misericórdia foi idealizada pelo Dr. Miguel Joaquim da Silva Leal Júnior, em 1928, uma figura ilustre na cidade de Gaia e com grandes contributos na política, quando ingressou com a sua filiação no Partido Republicano Português, e Leal Júnior nutria apreço por tudo o que se transformasse em benefício, progresso e auxílio aos mais necessitados. A 27 de novembro de 1928 foi constituída uma comissão promotora que reuniu vários gaienses de várias classes sociais e também gentes de bem. E neste mesmo ano surgiram os primeiros donativos, onde esta comissão promotora deu início ao seu trabalho de divulgar a futura Constituição da Misericórdia. No ano de 1929, precisamente no mês de abril, foi organizado um peditório público com a preciosa colaboração de várias senhoras de Gaia, e nesse mesmo ano, no mês de junho, foram elaborados os primeiros Estatutos da Misericórdia, aprovados por alvará, pelo Governador Civil do Porto, a 12 de junho de 29, sendo que a Misericórdia foi fundada a 26 de junho de 1929. Apresento de seguida uma breve cronologia do arquivo da Misericórdia de Gaia, onde a 18 de agosto de 1992 o Arquivo Distrital do Porto ofereceu à Misericórdia acerca de um projeto de licenciamento dos arquivos das Misericórdias. A 26 de julho de 1994 tivemos conhecimento desse relatório diagnóstico da situação atual. E durante os meses de abril e junho de 2004 celebraram-se protocolos de cooperação entre o Instituto Português de Conservação e Restauro e a União das Misericórdias Portuguesas, e também entre o Instituto de Arquivos Nacionais, Torre do Tombo, e essa mesma União. Já no mês de agosto de 2004 foi criado um núcleo museológico na sede da Misericórdia de Gaia, e no período de 2005 a 2006 ocorre a abertura de um concurso de estágio para a colaboração de um técnico no superior da área de arquivo. A definição do espaço para instalar este arquivo ocorre no ano de 2009, e entre 2010 e 2013 dá-se a construção e a inauguração do espaço, onde se encontra atualmente em funcionamento desde 2020. Quanto ao espaço físico do arquivo, sendo este âmbito local, encontra-se o depósito de documentação, do qual integram arquivos familiares dos beneméritos desta instituição, bem como um fundo fotográfico referente à história do concelho. Trata-se de documentos produzidos e recebidos por indivíduos e ou famílias do concelho, sendo que a sua produção também procura responder a necessidades sempre administrativas e legais.
Apresenta-se de seguida nestes slides os principais fundos históricos da Misericórdia de Gaia, armazenados em cerca de 21 metros lineares distantes e sendo constituídos sobretudo por documentos em suporte de papel, livros e fotografias. O primeiro fundo apresentado é o da Misericórdia, com um arquivo produzido pela própria desde a sua data de fundação de 1929. O Fundo Salvador Ferreira Brandão, também de arquivo privado e arquivo produzido pela Misericórdia após a sua inauguração no ano de 1933, a 18 de outubro. Quanto ao Fundo da Dona Celina de Magalhães Tavares Bastos, também é um fundo de arquivo privado e posteriormente produzido pela Misericórdia após a sua fundação em 1971. Quanto ao fundo de António Almeida da Costa e creche Emília de Jesus Costa, também consta arquivo privado e produzido pela Misericórdia, sendo que este lar foi fundado em 1915 e a Misericórdia só tomou posse em julho de 1937. De seguida temos a Câmara Municipal da Assistência, que é o último fundo histórico da Misericórdia de Gaia, que era uma subdelegação da Direção-Geral da Assistência, que funcionou temporariamente na sede da Misericórdia, mas com uma autonomia em relação a esta. Quanto aos objetivos estratégicos definidos para o arquivo, um primeiro objetivo foca-se na recolha e na organização e a centralização do arquivo intermédio e corrente dos diversos departamentos e serviços, organização do serviço do arquivo e implementação de procedimentos através de guias de requisição, guias de remessa e também formações especializadas na área. Uma construção de uma base de dados adequadas às nossas necessidades, também para existir uma gestão eficaz do arquivo. Agora passar para baixo. E também, por último, uma salvaguarda e tratamento da divulgação do património arquivístico numa vertente histórica e social. Último objetivo, estamos neste momento a trabalhar nele, que é um relatório de avaliação de documentação acumulada, que após a acumulação de várias massas documentais ao longo destes anos, surgiu a elaboração deste mesmo RADA, para que futuramente também consigamos gerir um espaço físico com um fluxo de entrada e saída de documentação sustentável. Passando para as dinâmicas do arquivo, as dinâmicas que são utilizadas na recolha da documentação obedecem a 3 grandes etapas, sendo que uma primeira passa pelo levantamento das necessidades do departamento que pretende transferir massas documentais para o arquivo, e um segundo em que se elabora esse inventário para efeitos de controle da descrição da documentação produzida, onde são preenchidos alguns campos básicos com informação base, onde serão posteriormente considerados numa guia de remessa. Esta guia permite-nos obter, após esta recolha de informação, a relação de documentos enviados para o arquivo para fins de identificação dessa documentação e controle. Posteriormente, esta guia também poderá ser utilizada como instrumento de descrição documental, nomeadamente nos arquivos intermédios. Quanto ao plano de classificação utilizado nesta imagem, podemos ver um exemplo de uma série documental de processos, de utentes que foram transferidos de um determinado departamento e organizados de acordo com o seguinte critério: o ano de falecimento ou desistência do utente e por ordem alfabética. Quanto ao tratamento documental, cada processo é higienizado e acondicionado posteriormente. Okay. O plano de classificação utilizado no arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Gaia obedece a 5 fases. Numa primeira, efetua-se a descrição arquivística, segundo as normas recomendadas. Numa segunda fase, avalia-se e seleciona-se a documentação a eliminar, segundo as regulamentações em vigor, e de seguida procede-se à sua higienização das unidades de acondicionamento. Por último, temos a digitalização documental e o armazenamento no depósito. Quanto à sua preservação, é também uma preocupação
da equipa do arquivo e da Santa Casa preservar o património documental existente. E para isso são acionadas várias estratégias e técnicas que vão desde a monitorização do ambiente da sala de depósito relativamente à temperatura e umidade através de registros diários, no tratamento técnico da documentação e na conservação documental para fins de pequenos restauros documentais. Temos como exemplo algumas imagens onde se pode observar etapas de higienização documental, cumprindo com os critérios de proteção individual, o seu tratamento e fase de digitalização e, por último, o acondicionamento em depósito. Quanto aos desafios e as necessidades de uma digitalização preventiva, apresento aqui o primeiro ponto, como exemplo, que é o estado de degradação de uma unidade física que terá sido armazenada junto com outras num local inapropriado e com existência de umidade, dificultando também o seu processo de conservação. Esta situação coloca-nos grandes desafios no processo da digitalização e na sua preservação. Já na imagem 2 também é visível um acondicionante de arquivo associado ao seu espaço físico, que nos limita à acumulação de documentação e obriga a uma gestão permanente da mesma. Daí que o processo de digitalização no arquivo seja uma mais-valia nesta dimensão, promovendo de igual forma a preservação da memória documental. Ainda assim, como já referi, parte da gestão da documentação que existe passa pela eliminação de massas documentais classificadas como sem valor probatório e descritas nesse relatório que eu já referi, o que irá facilitar um fluxo de entrada e saída da documentação dos diversos departamentos, uma saída da documentação mais sustentável, ou seja, equilibrada e adequada às condições físicas do espaço. O último ponto, outro dado relevante é associado ao processo de digitalização preventiva que se relaciona com os fundos históricos existentes de grande valor. Fruto do passar do tempo e de um menor investimento na sua conservação e restauro, existe neste momento um trabalho gigante que antecede à sua digitalização, onde os documentos devem encontrar-se nas melhores condições possíveis para que a sua digitalização corresponda aos padrões mínimos de qualidade. Quanto à plataforma de gestão documental e frente a estes desafios, no ano 2018 iniciou-se uma avaliação de propostas para a implementação de uma plataforma de gestão documental com o principal objetivo de efetuar melhorias nos processos de arquivo administrativo e corrente, ou seja, de todo o arquivo documental sujeito à conservação. Com isto, a Santa Casa pretende efetuar melhorias no acesso à pesquisa documental através da sua descrição arquivística nesta plataforma e a respectiva de digitalização com base nas normas existentes. Nos anos de 2019 a 2022 iniciou-se esta descrição na plataforma e a sua respectiva digitalização. Deu-se ainda continuidade à descrição arquivística, ao tratamento técnico documental, toda a produção acumulada, assim como atualizaram-se inventários documentais e museológicos e uma nova organização do espaço físico do arquivo. Nesta imagem 1 e 2, conseguimos visualizar uma breve apresentação de como pesquisar e consultar esta plataforma de gestão documental, e o que vos apresento nestas imagens são em modo back-office, sendo que o modo utilizador também será muito idêntico a esta imagem. A pesquisa é feita pelo departamento selecionado e de seguida pela série documental associada a este departamento, e posteriormente será feita a pesquisa por título, assunto ou tipologia. Nesta imagem 3, verificamos o processo seguinte, onde nos é apresentada uma lista de todos os processos e documentos associados à série documental que foi selecionada, e após verificar esta lista, seleciona-se o documento pretendido para consulta. Neste passo seguinte é apresentada uma ficha com todos os campos de descrição desse documento, onde os elementos de indexação foram elaborados segundo as normas recomendadas.
Passando para a imagem 5, é possível visualizar o documento em formato digital deste documento que foi selecionado. Este documento é carregado em formato PDF e preferencialmente a cores e com qualidade legível. Todos os documentos podem ser transferidos ou simplesmente consultados nesta plataforma, conseguindo o departamento do arquivo mais tarde gerir um total de consultas e analisar estatisticamente os resultados. Quanto às notas finais, apresento aqui alguns casos, como é necessário identificar sempre limitações, sobretudo associadas à capacidade de armazenamento devido às massas documentais acumuladas, democratizar o acesso de informação ao público através da consulta no espaço, que ainda é um espaço fechado, só de acesso interno, criar um espaço de leitura e biblioteca, a divulgação e a comunicação à comunidade através de exposições, de estabelecimentos de redes e divulgação digital. Dou por terminada a minha apresentação. Muito obrigada a todos.